Depois que um sem-teto a salvou de um acidente, em agradecimento, Bruno o convidou para jantar em sua casa. Depois que ele contou sua história, ela decidiu ajudá-lo. E então alguém o reconheceu e eles descobriram quem ele era de verdade. Cuidado! Ela ouviu um grito alto enquanto sentia alguém puxá-la. Bruna estava muito cansada depois de mais um longo dia de trabalho no restaurante, e ela estava tão perdida em pensamentos que começou a atravessar a rua com um sinal verde para os carros. No entanto, um bom samaritano estava por perto e a salvou. Ela se virou e olhou para o homem. Ela o reconheceu. Ele era um sem-teto que muitas vezes andava pela região. Ele nunca foi ao restaurante dela, mas ela o via regularmente por ali. Suas roupas estavam em farrapos, sua barba crescida e suja, e seus olhos pareciam tristes. Obrigado, senhor. Estava pensando na vida e nem vi para onde estava indo, Bruna disse a ele, grata por sua ajuda. O homem balançou a cabeça, disse um quase imperceptível de nada e começou a se afastar. Bruna ficou olhando por alguns segundos para o homem enquanto ele se afastava e o chamou de volta. Ela o convidou para jantar em sua casa. Ela não faria algo assim normalmente, mas este homem merecia uma boa refeição quente, especialmente depois de sua ação heróica. Para sua surpresa, o homem rejeitou o convite, mas Bruna não aceitou um não como resposta. Ela insistiu e se recusou a deixá-lo ir embora até que ele aceitasse. Finalmente ele cedeu, e ela o levou para sua casa. Quando chegaram, Bruno decidiu que uma refeição não seria o suficiente. Ela entrou em seu quarto e pegou algumas roupas que pertenciam ao seu falecido pai. Elas eram antigas, mais limpas e em boas condições. Por que você não toma um banho? Vai fazer você se sentir muito melhor. Aqui estão algumas roupas e o banheiro está abastecido com tudo o que você precisa, disse Bruna, entregando as roupas e praticamente o empurrando para o banheiro. Ah, espere um minuto. Eu nem sei seu nome. O homem olhou para ela com um olhar emocionado e disse: Meu nome é Carlos. Obrigado. Bruna sorriu quando ele entrou para o banheiro e então foi para a cozinha preparar o jantar. Senhora, onde coloco a toalha? Bruno ouviu ele perguntar enquanto cozinhava e começou a rir. Por favor, não me chame de senhora. Eu sou a Bruna. Quando ela se virou para dizer que essa palavra fazia se sentir velha, Bruno ouviu. Ele tinha acabado de tomar banho e tinha arrumado a barba com cuidado. O homem na frente dela não era aquele que tinha entrado em seu banheiro. Ele era bonito e devia estar na faixa dos 40 anos, bem menos do que aparentava antes. Quando Carlos repetiu sua pergunta, Bruna ainda estava com a boca aberta, voltando rapidamente a si, indicando onde ele poderia colocar a toalha. Enquanto comiam, ela perguntou sobre sua vida e como ele acabou nas ruas, esperando não parecer muito intrometida. Sinto muito, Bruna, mas eu não tenho ideia do que aconteceu comigo, Carlos revelou. Não entendo, ela disse. Honestamente, eu também não. Um dia acordei em um beco e foi isso. Eu não tinha nenhuma lembrança, nada. Tudo o que eu lembrava era o meu primeiro nome. Todo o resto desapareceu. Bem, pareço ser bom em matemática e tenho algum conhecimento geral sobre o mundo. Mas fora isso, é tudo um borrão. Isso parece inacreditável. Você não foi à polícia? Eles provavelmente podem descobrir quem é você, Bruna sugeriu. Eu tentei isso no começo, mas eu tinha alguns hematomas no rosto e eles pensaram que eu estava envolvida em alguma coisa. Eles me disseram para sair se eu não quisesse ser preso. Eu não posso acreditar. Eles deveriam ajudar. Honestamente, está sendo muito difícil. Este inverno está muito rigoroso. Esta é a primeira vez que entro em uma casa quente desde que acordei há cerca de 4 meses, acrescentou Carlos, olhando para ela com uma enorme expressão de gratidão. Bruna não sabia o que dizer. Ela estava sempre lutando financeiramente. Ser mãe solteira era difícil e ela dependia das gorjetas do restaurante. Mas pelo menos sua casa tinha sido completamente paga por seus falecidos pais e era perfeita. Mas sua conta de luz sempre aumentava durante o inverno. Ela estava pensando nisso enquanto atravessava a rua e Carlos a salvou. Mas agora ela tinha percebido que existem outras pessoas com problemas bem maiores. Carlos não era apenas um sem-teto com fome e frio, mas também não se lembrava de sua vida. O mínimo que ela podia fazer era ajudá-lo. Eu tenho um plano, Bruna disse a Carlos para ficar ali, já que seu filho estava na casa de um amigo naquela noite. Ela tinha um quarto de hóspedes que daria certinho para ele. Seu plano consistia em olhar anúncios de pessoas desaparecidas e pesquisar nas redes sociais. Além disso, se ela fosse à delegacia pedindo ajuda, talvez eles fossem mais simpáticos. Por favor, deve haver alguém procurando por esse homem, disse Bruna, mostrando o telefone mais uma vez para o policial. Ela havia tirado uma foto de Carlos no celular e saído de manhã cedo para ver se alguém poderia ajudá-la. Por sorte, era seu dia de folga,
Enquanto isso, Carlos ficou na casa dela. Senhora, não tem nenhum Carlos no nosso registro de pessoas desaparecidas. Se você não tem o sobrenome dessa pessoa, então é impossível. Não podemos fazer buscas por fotos, disse o policial, fazendo Bruna finalmente desistir. Carlos se levantou do sofá quando Bruna entrou. Alguma notícia? Ele perguntou esperançoso. Sinto muito, aparentemente não há nenhum Carlos desaparecido e não há nada que eles possam fazer. Eles não conseguem fazer reconhecimento facial. Bruna suspirou tirando o casaco, mas parou no meio do caminho. Eu esqueci. Tenho que ir ao restaurante para pegar meu pagamento. Eu vou com você, Carlos se ofereceu. Eles conversaram durante todo o trajeto do ônibus e ela descobriu que Carlos tinha um grande senso de humor. Eles chegaram ao restaurante e Bruna foi falar com o gerente. O senhor Afonso era educado, mas ele era o tipo de chefe exigente. Ele queria que todos trabalhassem duro e não aceitava desculpas. Mas ele tinha sido bastante compreensivo com Bruna nos últimos 2 meses, desde que ela trabalhava lá, especialmente quando se tratava de seu filho. Aqui está, Bruna. Agora vá aproveitar a sua folga. Tenho certeza que amanhã teremos uma casa cheia. Senhor Afonso disse entregando a ela o pagamento. Claro, obrigada. Por acaso o senhor sabe onde posso encontrar anúncios de pessoas desaparecidas? Bruna perguntou. Não sei. Na delegacia, talvez. Eu fui lá e eles não me ajudaram. Do que você precisa? Ele questionou franzindo a testa. É por causa de um homem que estou ajudando. Ele perdeu sua memória há 4 meses e está vagando perdido desde então. Ele me salvou ontem. Quero muito ajudá-lo, explicou Bruna. Você disse 4 meses? O senhor Afonso perguntou, levantando-se lentamente. Sim, por quê? Bem, onde ele está? Posso conhecer esse homem? Claro, ele está me esperando na entrada, ela revelou, confusa sob o interesse de seu chefe em Carlos. O senhor Afonso a seguiu, ele parecia com pressa. E quando o gerente viu Carlos, ele exclamou, Antônio? O senhor Afonso o abraçou fortemente. Senhor Menezes, onde você esteve? Carlos olhou para o homem confuso e não tinha ideia do que dizer. Você sabe quem eu sou? Você conhece ele? Bruna interveio. Ah, é verdade, suas memórias. Oh, meu Deus, temos que ligar para sua irmã. Bruna, este é Antônio Menezes. Ele é o verdadeiro dono do restaurante. Ele está desaparecido há meses. É por isso que o que você disse deu um estalo em mim, revelou o senhor Afonso. Tem certeza? Ela perguntou com os olhos regalados. Ela estava trabalhando há 2 meses e ninguém nunca havia mencionado nada sobre um dono desaparecido. E isso que seus colegas de trabalho gostavam de fofocar. Sim, bem, nós não falamos sobre isso porque a senhora Menezes, sua irmã, não queria falar sobre o assunto. Ela tentou administrar o restaurante no início, mas depois me deu as rédeas para fazer o que eu quisesse. O senhor Afonso começou contando e seus olhos lacrimejaram inesperadamente. Mas tem sido difícil, porque Antônio é um dono de restaurante muito melhor do que eu. Você fez falta, chefe. Mas eu lembro que meu nome é Carlos, ele afirmou confuso. Eu acredito que seu nome do meio seja Carlos. Eu posso estar enganado, mas podemos verificar, respondeu o senhor Afonso. O senhor Afonso ligou para a irmã de Carlos, que chorou em seus braços e não conseguia acreditar que o irmão estava de volta. Ela confirmou que o nome do meio de Antônio Menezes era Carlos, e eles finalmente começaram a entender o que tinha acontecido. Carlos ficou chocado ao saber que ele era extremamente rico, mas que trabalhou duro para abrir seu restaurante. Ele morava em um dos prédios mais luxuosos da região e tinha um patrimônio de milhões. Ninguém conseguia acreditar que ele viveu como um sem-teto por meses, mas ele parecia completamente diferente na época. A única parte da história que eles não conseguiram descobrir foi como Carlos acabou sem suas memórias em um beco até a polícia investigar o caso. Eles conseguiram imagens de câmeras de segurança daquela noite há 4 meses. Carlos tinha sido arrastado por 2 ladrões e agredido, explicando sua perda de memória. Depois de colocar as coisas em ordem, Carlos foi recuperando sua memória e voltou a administrar o restaurante. Tudo estava de volta ao normal, exceto que agora ele preferia ser chamado de Carlos, em vez de Antônio ou Senhor Menezes. Ele sempre dava um jeito de ir almoçar na hora do intervalo de Bruna para almoçarem juntos. Ele até lhe ofereceu um aumento como agradecimento por salvá-lo. Bruna não aceitou. Ela disse que ele a salvou primeiro. Passadas algumas semanas, ele criou coragem e a convidou para sair. Depois de alguns meses, Carlos pediu Bruna em casamento, na mesma rua onde se conheceram, e ela disse sim. Bruna ajudou Carlos sem esperar nada em troca. No final, ele era alguém que mudaria sua vida para sempre.
O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.